Olá, meu nome é Omaro, seja novamente bem-vindo ao Morgatório do Pássaro. Seres humanos, eu recebo muitos pedidos para comentar uma possível candidatura ou até mesmo vitória de Jair Bolsonaro ao cargo de presidente da República em 2018. Aqui está o meu comentário, aqui está o vídeo sobre o assunto. Mas antes de entrar neste tema propriamente, eu quero salientar que isso aqui é só uma opinião, é a minha interpretação sobre esse assunto. Então, não me odeie pelas coisas que eu vou dizer nos próximos minutos. Apenas discorde e sinta-se livre para expressar a sua opinião aqui na barra de comentários, porque eu leio todos eles e eu posso mudar de ideia, desde que a sua argumentação seja sóbria, seja uma argumentação embasada. Não tenho nenhum problema em mudar de ideia acerca das coisas que eu vou dizer aqui nesse vídeo. Bom, vamos imaginar um contexto onde Jair Bolsonaro esteja disputando esse cargo de presidente junto com os mesmos candidatos que nós vimos aí em 2016. Ah, Omaro, está muito cedo para falar sobre isso. Não, não está cedo não. Você não pode deixar para falar sobre isso lá no finalzinho, quando tiver na época de campanha eleitoral em 2018. Porque aí você vai ser influenciado por campanhas de marketing, por forte publicidade e blá blá blá. Você tem que comentar o assunto agora, porque a publicidade, o marketing, a propaganda são quase nulos e as ideias elas ficam mais sobressalentes, elas ficam mais perceptíveis, né? É melhor escolher o candidato assim com antecedência, de maneira prévia, porque aí você, inclusive, se mantém informado, você se mantém ativo no processo do debate político ao longo de toda essa candidatura aí. E não vai deixar para pensar no assunto só na última hora, nos 45 do segundo tempo, para tentar fazer alguma coisa, escolher seu voto de maneira desesperada e inconsequente. Vamos lá. Primeiro turno, Jair Bolsonaro receberia meu voto? Não, não receberia meu voto. Eu considero o Bolsonaro um candidato, um agente político raso, de ideias superficiais, que representa o que há de mais tosco no senso comum. Ele é muito imediatista e as suas opiniões sobre segurança pública elas são muito voltadas para o indivíduo e ele tem pouca lucidez, pouco discernimento sobre a segurança pública no aspecto coletivo. Então, por essas razões, eu não votaria no Jair Bolsonaro. Eu acredito que ele é uma ameaça para as instituições democráticas, eu acredito que seria um retrocesso para a democracia, para as políticas públicas, para as políticas sociais. Claro que eu não acho que assim que ele assumisse que ele ia implantar um regime militar. Existe sim uma ameaça nesse sentido, mas dificilmente ele conseguiria ou ele implantaria um regime militar completamente autoritário como vimos em 1964. Nós alcançamos um nível de liberdade de expressão e participação política nas redes sociais que seria muito difícil desconstruir a partir de um regime militar. Então eu acho que essa ideia é possível, entretanto muito remota. Mas ficou bem claro que eu não simpatizo com a postura dele, com as ideias dele. Eu não votaria em Jair Bolsonaro. Votaria em Eduardo Jorge, que é um candidato que me representa. Não considero perfeito, porque o programa que ele apresentou nessa última eleição foi bem satisfatório, mas deixou a desejar no aspecto de reforma tributária e nas propostas para a saúde. Faltou vontade política para fazer uma reforma significativa na questão tributária e ficou muito mais do mesmo na questão da saúde. Eu vou fazer um próximo vídeo falando sobre saúde, dando algumas ideias aqui, que eu acho que vão ser bem rejeitadas, mas eu tenho que falar sobre isso. Não é o tema para esse vídeo, vamos dar sequência falando sobre Jair Bolsonaro. Muitas pessoas vão falar assim, que nada, Omaro, esse cara é só um merda, ele é muito odiado pelos seus opositores, ele não conseguiria se eleger. Olha, faz sentido acreditar que ele não seria eleito porque ele é muito odiado por opositores. Mas convenhamos, Jair Bolsonaro é polêmico e muita gente com um pensamento mais de esquerda, com um pensamento mais progressista, sente até nojo, sente vontade de vomitar quando fala o nome desse cara. Mas não é porque você odeia o Bolsonaro que ele é insignificante. Não é porque você tem asco do Bolsonaro que ele não é popular. Ah, Omar, mas a popularidade dele é só na rede social. Ele não conseguiria trazer essa popularidade para
a grande massa que acompanha, que toma suas decisões a partir das publicidades que passam na TV. Engano novamente. Eu acho que se o Bolsonaro fizer uma campanha massiva, uma campanha forte na televisão, ele vai ter mais sucesso do que nas redes sociais. Porque existe sim uma onda, uma moda de jovem se assumir conservador e tal, mas mesmo tendo essa modinha, muitos jovens têm a mentalidade mais progressista, eles não têm eles não aceitam aquele discurso, né, que o Bolsonaro faz sobre movimentos sociais, aquele discurso que o Bolsonaro faz sobre segurança pública. Esse discurso do Bolsonaro se encaixa muito mais com os vovozinhos e as vovozinhas que ainda têm título de eleitor e tem um impacto muito grande na hora de decidir quem vai ser eleito e quem não vai ser eleito. Então, o Bolsonaro fala uma língua de senso comum e o grande eleitorado brasileiro raciocina através desse senso comum. Eduardo Jorge, que é meu candidato, não teve nem 1 milhão de votos a nível nacional. Só no Rio de Janeiro, o Jair Bolsonaro teve bem mais votos que o Eduardo Jorge. Só no Rio de Janeiro. Imagina a nível nacional. Eu acho que ele é um forte candidato. Ele ganharia. Isso é só uma opinião, tá? Isso é só um chute, é só uma conjectura. Eu acho que ele ganharia do Lula se eles fossem para um segundo turno. Eu acho que o principal rival do Bolsonaro não seria nem o pessoal do PT, o pessoal de esquerda. Talvez, eu acho que o Ciro Gomes. O Ciro Gomes seria um candidato que ofereceria uma rivalidade maior para o Bolsonaro do que o Lula. Porque o Lula já era, o Lula está muito desgastado, o governo do PT está muito desacreditado. E eu acho que essa descrença no PT ela vai continuar aumentando. E o Lula, ao meu ver, não tem chances contra o Bolsonaro. O Ciro Gomes, sim. Mas aí que tá. Outra ameaça para o Bolsonaro seriam os próprios candidatos do PSDB. Acho que o Aécio Neves é fraco, né? Já está nítido que o Aécio Neves caiu, demonstrou que é Heres, o Aécio já é ridicularizado pelo pessoal conservador, pelo pessoal liberal. Talvez o Alckmin poderia oferecer um risco aí para uma candidatura do Bolsonaro. Porque ele ia arrebanhar muitos votos desse pessoal com pensamento liberal, com pensamento mais de direita. Mas, por outro lado, o Bolsonaro está indo na onda antipetista e está se tornando uma espécie de messias, né? Ironicamente, era o que o Lula representava lá na década de 90. E assim nós vamos seguindo, né, num pêndulo. Você tem um governo que passa muito tempo consolidado com ideias de esquerda, o messias de direita, o messias liberal aparece. Você volta lá na década de 90, que nós tivemos aí 8 anos de governo FHC, aí vem o messias de esquerda, que foi o Lula, que veio para salvar. Cara, vai no YouTube e procura os vídeos. Vai no YouTube, você já está no YouTube. E procura os vídeos da posse do Lula. Cara, aquilo foi fenomenal. A galera correndo pelas ruas aqui de Brasília, se jogando naquele espelho d'água lá do Palácio do Planalto. E caracas, aquilo foi revolucionário. Parecia que o Lula ia salvar o país. E olha só o que aconteceu. Bom, novamente estamos diante de um messias, né? Será que não é intrigante para você observar o contexto político brasileiro e ver que a maior parte dos agentes políticos, eles estão desacreditados. As pessoas não têm mais fé. E o Bolsonaro, no meio de toda essa descrença, é o único que é chamado de mito. Tudo bem que quem chama ele de mito é um eleitor torcedor, é aquela pessoa que bota o pomponzinho na mão e fica de maneira bem enviesada, bem apaixonada, fazendo toda aquela sua manifestação imatura. Mas presta bem atenção, isso é significativo. Ele é o único cara que é aclamado no meio de um cenário de descrença. Então, eu sou completamente contra, eu sou completamente opositor àquilo que o Bolsonaro representa no espectro político, mas eu tenho lucidez para saber que ele é um candidato forte, que ele pode ganhar. Eu gostaria que ele ganhasse? Não. Mas aí vem aquela grande pergunta que vocês querem que eu me posicione aqui, né?
Entre Lula e Bolsonaro, com quem eu ficaria num segundo turno? Eu anularia meu voto. Mas eu sei que essa resposta não é suficiente para vocês. Eu não votaria. Mas vocês querem saber o que eu ia decidir. Aí vocês me colocam naquela posição assim, que tipo de morte eu preferiria, né? Omaro, você quer morrer de câncer ou você quer morrer atropelado? Olha, tem que escolher o menos ruim, né? Então eu prefiro morrer atropelado. Ah, Omaro, você prefere morrer queimado ou afogado? Olha, eu acho que eu prefiro morrer afogado, porque eu acho que depois de uns 1,5 minutos de agonia eu ficaria inconsciente e seria uma morte indolor, tirando esse momento de desespero aí até ficar inconsciente. Então acho que morrer queimado é pior porque você sente uma dor por mais tempo, né, enquanto vai torrando a pele ali. Então é tipo isso, né? Tem que escolher qual que é a pior a desgraça menos ruim. Então acho que devido todos esses anos do PT no poder, esse quadro econômico completamente desajustado, falta de austeridade fiscal no controle dos gastos públicos, na questão de superávit, na questão de ter um controle da inflação, tudo isso está precário demais no governo do PT e por uma questão de saúde da instituição democrática, tem que ter uma troca, tem que ter uma oxigenação. O poder tem que passar, essa tocha tem que sair da mão de um e passar para a mão do outro, porque tá ruim. Se fosse o caso de falar assim, não se mexe em time que está ganhando, tudo bem, mas o time não está ganhando, tá ruim, tá péssimo. E não dá mais para sustentar o PT no poder. Eu votaria nulo, mas se você me pedir para escolher a morte menos ruim, eu acho que o Bolsonaro seria a opção menos ruim. Porque o PT, ele demonstra a falência do sistema econômico e eu acho que o Bolsonaro traria um pouquinho de oxigenação. Eu acho que ele não faria grandes milagres, mas ele faria algo um pouquinho melhor do que o PT está fazendo na questão econômica. Entretanto, seria um retrocesso na questão social. Então você tem que escolher qual que é a desgraça menos ruim, sabe? O PT, ele oferece a decadência econômica, mas mantém uma política social um pouquinho condizente. E aí o Bolsonaro, eu acho que ele traria uma melhoria econômica e uma desgraça total nas políticas sociais. Mas por que eu acho que daria ainda para sustentar ele no lugar do Lula? Porque ele é muito mais perigoso enquanto legislador, no termo social, tá? No termo das políticas sociais, de direitos, toda aquela questão mais humana da coisa. Eu acho que ele é mais nocivo sendo deputado, porque é ali que se decide as questões dos direitos, as questões da legislação brasileira. Como presidente, ele não influenciaria tanto nesses aspectos aí de conquista de direitos civis. Então, é isso. Acho que das desgraças, o Bolsonaro seria menos ruim que uma volta do Lula. De qualquer forma, um forte abraço a todos e falou!